FRJ no Museu Dom João VI, Ah, é? junto com a professora Maria Luísa Távora, que eu era orientanda dela. Certo, certo. E aí passei para cá, para a UNB, e vim fazendo mestrado aqui na UNB. Estou em fase final de terminar o mestrado agora. Pretendo defender até junho, julho, é o meu prazo, né? E o meu objeto de estudo são os tecidos da faiga. Como a gente, quando começou a pesquisar, a gente não tinha quase nada, né? Porque foi um material que não foi estudado ainda. Eu fui a primeira a pegar para estudar, então fui levantando esse material ao longo dos anos, né? E agora a professora lembrou que você participou daquele momento ali, porque era aluna dela, né? Em 50, Com 51. certeza. Aí falou, vamos tentar falar com ela e ver o que ela lembra dessa parte dos tecidos, principalmente, né? Porque tem lacunas muito grandes, porque não tem nada escrito. A gente tem algumas cartas dela com Vladimir e com Décio, que foi sócio dela, né? A Noni, ela não... Você já conversou com a filha dela, com a Noni? Já. Eu trabalhei muito tempo lá dentro do Instituto, mas a Noni diz que lembra muito pouco dessa parte dos tecidos, que ela não lembra quase nada. Certo. Então, o que ela tem está cadastrado no site, e agora esses tecidos que eram do Instituto foram doados para o Museu Dom João VI, no centenário da Faiga. E quando eu encontrei... Eu ainda não fui, eu vou sábado. A exposição de Faiga no MAN do Rio. No MAN, Tecidos expostos tem também. Tem alguns expostos, isso. Esses tecidos já são empréstimos do Museu Dom João VI, que já fazem parte da doação. E eu, quando eu achei a dona Dulce, a viúva do Décio, né? Ela lembrou de muita coisa, e quando eu vim para Brasília, ela me deu o acervo de tecidos que estava com ela. Então, eu tenho aqui comigo os mesmos tecidos que tem lá no Dom João VI, eu tenho aqui comigo. Né? Depois da pesquisa, a gente vai ver o que vai fazer para fazer outra doação. Né? A ideia é que se espalhe. Mas agora eu deixo você me dizer o que você acha mais pertinente. O que eu posso te ajudar a informar? Vamos dizer de uma maneira, vou focar. Bom, as datas em que a Faiga começa a fazer os tecidos, você deve ter aí, mas eu me lembro que uma exposição que ela fez ali onde era a galeria do MEC, né? Ali era o lugar de expor arte moderna. Ela fez uma exposição em que tinha gravuras dela, isso era 1952, eu acho que era, em que ela colocou, as obras estavam se tornando abstratas, e a figura que ela sempre acentuava muito na obra figurativa, a figura do negro, da negra, das pessoas, ela, através dessas figuras, ela vai abstraindo a própria figura, e também a paixão que nós tínhamos pela arte africana. Sim. E ela fez a gente estudar na aula, ler. Eu comprei muitos livros na época sobre as tribos africanas, distinguindo as tendências de quem era do Congo belga, como é que é a obra e como é que é da área lá francesa, e até muitos anos a relação com a colonização, mas a estatuária deles, principalmente em madeira, e os significados. Então,
era uma coisa que eu me apaixonei também. Eu até tenho umas 4 dessas ou máscaras ou outras figuras que nas viagens, eu sabendo o que era aquela que é antiga mesmo e o que significava ser daquela vida, eu consegui ter numa coleção, assim, sim, mais pela minha paixão. Então, ela vai acentuadamente criar essa figura eu diria, do corpo. Não é que ela começa por aí, mas em algumas das estampagens ela tem a ideia de fazer esses corpos já se abstraizando. Mas antes disso, como é que começa a coisa? O Décio morava em Petrópolis. Sim. Era uma pessoa que conhecia muito as instituições locais, e eu acho que era em Petrópolis que tinha uma estampagem. A Petropolitana, que inclusive alguns tecidos têm o carimbo. Tem o carimbo? Então, o Décio, ele veio estudar comigo, e já tinha ali Japap na turma, em 52, e exatamente estudar com a Faiga, e a Faiga na sua transformação, que ia se tornando abstrata. E foi isso a importância, porque acabou em fevereiro de 53, houve a primeira exposição de arte abstrata, que aconteceu no Hotel Quitandinha, porque o Décio, que morava lá, viu que tinha já, não eram só a Faiga, eu já, a Papa, a gente já estava fazendo os trabalhos abstratos, né? E num exercício muito, muito claro, muito desconhecido, e a Faiga, como, claro, fazendo aqueles trabalhos, e um gênio que eu acho que a Faiga foi. Eu sou apaixonada. E é gênio mesmo no sentido das obras dela, tanto as figurativas que vão se tornando abstratas, como depois, nas obras abstratas, ela tem muitas obras seminais para a história da arte abstrata brasileira. Nisso não é porque ela ganhou só o prêmio da Bienal de Veneza, mas aquilo é uma consagração muito incrível de uma brasileira com gravura em madeira ganhar. Mas aqui havia muita luta entre artistas abstratos concretos e depois neoconcretos. Isso. Mas eu não vou entrar nisso. O que acontece é que o Décio teve essa ideia da Faiga começar a desenhar, e claro que a ideia moderna de um artista, quase que num modelo como aqueles da Bauhaus, artista completo, que cria a obra dele e o objeto funcional, ele desenha desde a chaleira até a xícara, ele tem que saber, ele tem que entender dessa harmonia dos objetos até a arte, o objeto em si. Então, a Faiga levou a gente a pensar questões também. Ela dava exercícios, e imagine o que é um anúncio. Por exemplo, o anúncio, nos estudos, ela dizia um anúncio em que é uma revista, ela dizia, por exemplo, uma revista de política, que tem um título, sei lá, ela inventava, faz uma capa. Então, tinha de pensar. Então, esse estudo que tinha esse sentido político, social, isso é onde a Faiga estava impregnada dessa... Mesmo se tornando abstrata, que diziam, isso é um conflito, o artista abstrato, ele está contra a ideia socialista. Então, isso aí já é outro momento, é outra história dentro da complexidade da transformação de um artista que acredita no social, que tem a utopia também, mas que não acredita no tabu
de que você não pode abrir mão da figura. Da figura. Então, esses tecidos da Faiga, eles eu acho até que facilitaram nas ideias dela essa semi-abstração de umas figurações da figura humana, mas não necessariamente, e de tecidos absolutamente abstratos. E aí eles compreenderam que a gráfica disso, que a Faiga entendia muito de gravura, então a gráfica da impressão, o Décio entendendo disso, né? E então começam a comprar esses metros de lona. Sim. Né? Acho que foi no único tecido que eles acharam que tudo. Isso era uma incógnita. O investimento, a Faiga era muito pobre na época. Eu acredito até que o Décio deve ter ajudado, e a gráfica lá da estampagem deve ter achado que era financeiro, né? Podem ter algumas, isso eu não sei. Aí o Décio chegou a abrir uma loja em Copacabana, na rua de Jaume. Interiores modernos. É isso. Agora, esses tecidos começam a ser vistos por pessoas que estavam começando, exatamente o móvel moderno estava começando a ser pensado pelo Tenreiro e por vários. Eu não me lembro dos nomes, eu me lembro do Tenreiro, que eu conhecia ele mais pessoalmente. Sim. E ele começa a ver que nos móveis, as cadeiras, as poltronas, o puff, a ideia do puff quadrado, das formas assim, com os pés de ferro, o estampado da Faiga era ideal, era perfeito, era lindíssimo. Então, as cores, muitos abóboras, muitos azuis que a Faiga usava, mas eram quase obras em si abstratas. Se você pega, não era isso, mas se você pega uma parte desse tecido e bota num quadro, era uma obra abstrata. A professora Maria Luísa estava dizendo, esses dias eu estava discutindo com ela isso. Eu falei, professora, esses tecidos nunca foram figurativos realmente. Eles já estavam numa figuração, uma imagem que lembrava uma figuração, mas já não era mais figuração. Porque já tem uma cumba, que são umas figuras como se fossem estatuárias mesmo, né? Porque eu acho que para a Faiga a questão nem era mais de se preocupar com a figura ou não figura, mas é a passagem, isso é 52, eu acho. Sim. Passagem da complexidade de abrir mão da figura. Sim. Com significado social, uma coisa muito difícil mesmo. Ligada ao realismo social. Quando você é um artista socialista naquele momento, isso era uma verdade. Você vê que Picasso, o gênio, ele ensinou a todo mundo o caminho das pedras da abstração, através do cubismo e depois do cubismo sintético, mas ele não se tornou abstrato. Dentro daquele tabu socialista, a figura humana é ela que é o essencial. Não há nada além que não parta não é que parta da figura humana, que seja a figura humana. Que seja a figura humana. Na área aqui seguia as mesmas coisas. As pessoas claro, isso é uma crença absoluta. Então, agora eu comecei a Faiga às vezes me dava um pedaço de tecido, comprei alguns e vi que isso podia ser um vestido. E comecei eu desenhava, meu pai era costureiro, então eu desenhava, produzia, andava com esses vestidos abstratos, né? Tem uma história assim
meio folclórica, que o Rossini Pérez, na época, estudava lá com a Faiga também, e ele comprou um tecido preto e branco da Faiga e foi e pediu ao alfaiate para fazer um terno, se vestiu com esse terno e fez uma performance, se chama de performance, em que ele atravessava a rua ali na Avenida Rio Branco, no sinal que fica entre a Escola de Belas Artes, que era ali, sim, no museu, e o Teatro Municipal, como performance. E eu junto e o amigo dele. A performance era a seguinte, ele com esse terno, todo em preto e branco, né? Ele vinha atravessando e aí ele fingia que estava desmaiando. Isso quando paravam os ônibus, e aí ficava ali deitado, os ônibus não podiam sair. Aí, não era uma via crucis, não, mas aí eu ajudava fingindo para ele se levantar, e esse outro amigo era um artista também, aí a gente chegava na outra calçada. Esperava alguns ônibus, fazia a mesma coisa. Fazia novamente. Isso não foi registrado porque não havia fotografia. Mas era a roupa, era um terno com o tecido da Faiga. Até desenhar, porque eu me lembro que é um tecido em preto e branco. Agora, que a Faiga começaram a adquirir o tecido dela para cortinas, sim, e para os estofados. Eu uma vez encontrei um estofado numa galeria que fica ali dentro ali na Siqueira Campos, e tinha um sofá inteiro com um estampado, mas isso porque ele comprou no terreiro. Então, a única informação que eu estou te dando é que, é claro, não era. Eu comprei para fazer meus vestidos, ficava isso, mas eu desenhava a gola, cortava uma gola para valorizar aquela estampagem. Sim, e todo mundo admirava, achava incrível, apesar de ser em lona. Ninguém fazia em lona, a gente fazia vestido em seda. Em seda. Ninguém fazia vestido em Eu só achei um em seda já no projeto de Coco a Rosa. Ah, é? Então, achei um tecido com o tecido café. Ela fez isso. Aí foi o Denner que desenhou. Foi o único que eu encontrei. Olha, eu nem sabia. Pois é, o desenho, esse desenho abstrato, ele tinha essa ideia das verticais. A Faiga fazia muito as direções de tecido, claro, ela entendia o que é, como é que se direciona. Então, esses tecidos usados no móvel moderno, ele era perfeito. Eu fiz uma colcha, claro, eu já fazia coisas para mim, né? Mas isso é a informação que eu tenho para te dar. Sim, sim. Não, mas já é muito, porque eu tinha muita dúvida sobre esse início dela com o Décio, porque no final a história do Décio ela foi meio que apagada dessa parceria. Ah, e eu gostaria eu quero tanto renovar isso que no doutorado eu pretendo continuar falando disso, mas através do olhar do Décio, porque a gente não encontra quase nada, né? E assim, fiquei muito triste que a Pinacoteca, por exemplo, na exposição agora, que está dos 100 anos da Faiga, ela colocou: a Faiga produziu tecidos com um sócio também artista. Não colocou o nome dele. Como é que é? Produziu tecidos como? Com um sócio também artista, mas sem colocar o nome do Décio. Eu achei assim. Foi o promotor, quer dizer, o que ajudou. Exato. E eles fizeram uma parceria que, claro, sobreviver de arte, ainda mais artes decorativas, né? Isso. Ela apareceu em muitas revistas da época. Isso. Casa e Jardim. E outras, tem umas
meio tipo Vogue, não sei o quê. Isso realmente era pessoal da arte moderna, aquela gente do Man e tudo, quer dizer, precisava muito. Mas a Faiga, quer dizer, para ela o tecido é o sentido do tecido, ela entendia muito disso, e era, como eu te disse, ela entendeu muito essa... Não é uma missão, mas a missão da Bauhaus em fazer o artista ser completo. Ele é o artista, ele é o que faz a ilustração. Sim. Eu, através da Faiga, quer dizer, comecei a ilustrar artigos nos jornais muito cedo, muito cedo. Eu estava com 16 anos, porque ela dava nas aulas a compreensão desse artista que é capaz de fazer um cartaz, é capaz de fazer ilustração, né? Uma ilustração. Ela dizia, você recebe um poema para ler. E eu estava também muito ligada à literatura inglesa e brasileira, que eu estava estudando isso. Então, eu realmente... Aí começaram a me chamar muito para ilustrar capa de livros da editora Civilização Brasileira. Sim. Então, comecei a sobreviver um pouco disso. É interessante que você vai ver nessa iniciação da Faiga que a Lígia Pape, comigo, começamos a mandar trabalhos para salão, a ganhar prêmios, mas da mesma maneira que eu comecei a fazer ilustrações para jornais, para capa de livro, como a Faiga fazia, ela fez a ilustração dos poemas do Jorge de Lima, Invenção de Orfeu. Aquilo é um trabalho. A ilustração dela em gravura é muito complexa. O cortiço é muito bonita, aquelas ilustrações. As ideias sociais, como ela sabia interpretar aquela ideia dos vilarejos, das casas, da pobreza. Esse aspecto que ela pegou da influência da Katie Kollwitz como figura, né? Então, essa influência europeia, alemã, que foi muito aqui no Brasil, no Rio, um outro artista que trabalhava com essas ideias, mas não se tornou abstrato por não querer mesmo, foi o Guild. Sim. Inclusive, ou a Faiga na exposição dos tecidos, de onde é que você vai parar com esses desenhos? Sim. Então, isso que eu tenho da minha informação. A Lígia Pape arranjou de desenhar os biscoitos da Piraquê. Então, sim, eu tenho até o catálogo. Partiu das aulas da Faiga, ali dentro, onde a gente se tornou útil como artista fazendo a obra, mas sabendo que podíamos desenvolver a ideia da ilustração, seja do poema, a ideia do que é a embalagem, tudo que estava criando dentro do que é o moderno, a modernidade. A gente compreendeu junto à Faiga, e eu te digo, eu me lembro da época, e não tinha superioridade, mas o fato de nós termos tido esse conhecimento, eu comecei com a Faiga em 69, eu estava muito nova, mas eu fiquei lá quase 4 anos com ela, fazendo tudo que ela dizia. Vamos fazer uma gravura de uma natureza morta, vamos fazer um cenário. A Lígia entrou depois, aprendeu também essa ideia que ela era do social, da questão do moderno e da questão do Brasil naquele momento. Aquilo é um momento... é por aí depois. Era esse meado do século XX, ele é um start para a coincidência das idades, está bem. A Lígia era mais velha, o Décio era mais velho, a Faiga tinha 15 anos a mais. A Faiga é a descobridora. Para essas pessoas. Ali, eu escrevi um artigo para o
se você conseguir pedir lá para o Lauro Cavalcante, ali na casa do Roberto Marinho. Ah, sim. Ele fez uma exposição sobre a coleção dele de arte abstrata. Ah, eu tenho o catálogo. Eu tenho o texto no catálogo. Ele me pediu que eu escrevesse um artigo sobre o momento abstrato. Sim. E ali, ao escrever, de repente, assim, ali dentro do ateliê da Faiga tinha a Faiga, que é um artista abstrato informal, que ensinou tudo que era da abstração concreta. Eu fiz desenhos assim, não era a minha tendência, a minha era mais parecida com a da Faiga, mas sim, formou ali dentro a PAP, que é neoconcreta, formou o Décio, que é neoconcreto. Ali era um núcleo. Sim. Esse núcleo, nós nos achávamos, não no sentido besta da palavra, nós achávamos que sabíamos das coisas muito bem. As rupturas que acontecem em 54, em que a PAP vai para o neoconcreto, sim, isso são as naturezas das coisas. Claro. Se houve desavenças entre a Faiga e a PAP, eu não estava aqui, eu estava morando lá no Canadá. Isso são minhas histórias de Nova York. Mas isso é uma história, é história mesmo, né? É história da arte abstrata. Sim. Eu não, quer dizer, aqui no Brasil, a questão da estampagem, no sentido da coisa, ali é um momento histórico. E esses Terreiro e vários outros entenderam, ou esse você está dizendo dele? Eu encontrei do Sérgio Rodrigues, encontrei do Zanini, tudo com o tecido dela, todos usando o tecido dela. Não, e o que era bom, sobrevivendo, porque era muito difícil a vida da Faiga. Imagino. Muito difícil mesmo. E aí ela teve o Raimundo Castro Maia conheceu e aí pedia a ela umas ilustrações, e ela fez coisas também para o Raimundo. Essas pessoas gostavam de colecionar arte em papel. Sim. Faiga é uma artista gráfica, uma arte em papel. Né? Isso, há um preconceito da arte em papel no Brasil. Sim. Se fala que é devido ao papel estragar, mas isso não pode ser porque se isola o papel. Então, o colecionador de gravura, mas naquela época havia uma vontade da coleção. Você vê que o Mindlin, em São Paulo, essa gente... Sim, também. De gravura, até o prazer E eu, dentro disso, que fiz muita gravura, ainda faço, eu tenho pinturas, tenho outras obras, não é isso, não é a categoria, mas o prazer do papel, quer dizer... Do papel. Então, e isso, de repente, a Faiga transportar para a lona, para a estampagem, é um salto assim... Porque no exterior não tinham conhecimento, senão esse material dela ia ser portado... alguma coisa eu descobri que foi exportada através do Vladimir Murtinho, enquanto ele ainda estava na embaixada. Isso. Né? Algumas coisas ele levou. Isso, a mulher... Mas o câmbio deixava muito caro, né? Então teve uma hora que a gente percebe que ela teve que parar, porque o câmbio deixava aquilo muito caro para ficar mandando para fora. Né? Então, era isso. A Tune Murtinho vinha às nossas aulas. A Tune usava, eu tenho algumas fotos dela com saias. Conheci muito. Então, é uma outra época. Eu, com a minha idade, por estar muito nova, não é que eu comecei cedo, mas é que eu já tive de entender a seriedade da questão da arte ligada ao pensamento político, a questão política da arte, o engajamento.
Não tinha brincadeira naquilo. Eu chegava Sim, em casa, ficava na minha. Não é que meus pais eram sensíveis, mas estavam se assustando com o tipo de... sim, com o que estava acontecendo. Eu não ia ter profissão. A preocupação deles era enorme. Mas Imagino. eram imigrantes e trabalhavam muito e queriam que eu estudasse. Eu estudei na Nacional de Filosofia e fiz bacharelado licenciado de línguas anglo-germânicas. Isso, Sim, a minha alternativa para estudar na universidade não seria ir para a Escola de Belas Artes. de Depois, Belas Artes. ao contrário, né? Ah, também para arquitetura eu achei que ia ser difícil, eu não conhecia arquitetos, como é que eu ia me engajar? Então, eu vou para línguas, porque se eu não fizer uma coisa, eu vou traduzir. Sim, Era uma outra profissão possível. sim, Olha, cheguei sim. a fazer isso no... E também ligada à literatura, né? Também é ainda, uma área. é, mas é isso que eu posso te contar. Não, maravilhoso. Se eu achar alguma foto, porque o momento está difícil, Sim, até quando eu durei, sim. eu vou precisar. Não, eu só vou até junho, eu ainda estou mexendo nisso, só devo defender final de junho. Então, se você achar qualquer coisa e possa mandar, Então tá tá bem, ótimo. tá muito Tá bem. ótimo. Aí Deixa eu quando te fazer você só. me manda o material. Vou mandar, com certeza. Eu vou te fazer só uma outra pergunta. Você acha possível que em 45 a Faiga já fizesse os estudos para tecido abstratos? Não, não, de onde é Não, que né? é isso? Não. Porque no site do Instituto Faiga Ostrove, eles estão cadastrados como 1945. Aí, quando eu vi, eu falei com a professora, eu falei, professora Maria Luísa, isso não é possível. Não, E não é eles muito abstratos. muito abstrato. Não estou falando que a Faiga não fosse capaz. Sim, sim. Onde é que estão esses estudos? Só No tá site, se a senhora olhar no site, não tem imagem, tem imagem? não tem imagem. Não precisa antecipar nada, porque a Faiga é a Sim, própria antecipadora da arte abstrata no Brasil. sim, sim, Ela na história de uma arte internacional, a Faiga, a abstração dela e a qualidade tá bem que é um juízo que eu vou dar, era muito superior ao que o Rothko pensou em sim, abstração, sim, sim. sabe? Mas eu estou dando um exemplo de alguém, mas Uhum. muito superior. Eu, quando olho para a obra, olhava, não é ela que... Eu sei onde tá o limite de cada um, eu sei onde está o meu limite como abstrata. Sim, Não é um fato, mas o prêmio de Veneza, ele é uma coisa estratosférica para ser de um artista do Brasil, tá entendendo? Uma artista, uma mulher. uma mulher, isso eu fico boba. Uma mulher Você naquele sabe por que tempo, ele concorreu com esses artistas abstratos da Escola de Nova York, sim, mandaram trabalhos. Eu não estou me lembrando do nome, alguns que eu gosto muito. Eu não gosto muito do Rothko, mas ele não é ele, não. Mas sim. concorreram e ela ganhou. Ninguém sabia quem é essa Quem mulher. era Faiga? Essas gravuras, as gravuras elas são de um espírito superior, são É mesmo. verdade. A Faiga depois passou a implicar comigo no sentido de que meu trabalho se transformou em visceral, mas isso, a Faiga foi também no lado do parentesco. Eu conheço a Faiga desde que eu tinha 3 anos de idade. Nossa, Porque os pais da Faiga fugiram da Alemanha sim, para cá e os meus pais eram mais novos, não é a dúvida, claro, eram mais novos que eles. Mas quando eles fugiram para o Rio, claro, arranjaram de moravam numa favela
Sim, né? Nilópolis, né, que eles foram. Isso. Eu cheguei aí visitar com 6 anos, me lembro. E o que acontecia? A Faiga, são 4 irmãos, então um dos irmãos se namorou da minha irmã e se casaram. Agora, antes disso acontecer, na história da Faiga, quando ela se casou com o Heinz, que era uma pessoa também que conseguiu fugir da Alemanha por motivos políticos, o Heinz, também de origem judaica, então os meus pais a gente morava numa casa alugada tipo estilo português aqui no Rio, um sobrado. Sim, um sobrado. Era muito bonito para o nível deles. Então, a minha mãe propôs que eles fizessem o casamento lá na nossa casa. E foi feito. E aí você veja, então eu tenho uma memória de antes de minha irmã, que ainda era criança na época, casar com o Davi, irmão dela, de uma convivência. E por isso mesmo que com 16 anos eu peguei alguns desenhos meus que eu achava que eram além de cópia, eu estava inventando, e fui à casa dela morrendo de medo, levei e disse, olha, Faiga, eu queria estudar arte. E ela não foi assim, a coisa profissional, ela disse, vamos ver o teu trabalho, ela disse, olha, tem alguns aqui que eu acho que você está pensando umas coisas. Quando eu entrei, aí já não é que já é a ideia da arte, da relação com o social, a ideia de desenhar nas favelas, como eu fui com ela ali perto, as lavadeiras. Das lavadeiras. O desenho de mulheres negras trabalhando e os seus filhos, eu tenho uns trabalhos assim, que eu vou tentar botar num livro que estão fazendo sobre o desenho, a gravura. Sim. Então, houve então havia familiarmente um carinho da relação da gente, né? E até a morte da Faiga, em que a gente que aí foi muito triste, porque ela estava bem, mas não estava com um câncer que desenvolveu, que era uma doença naquela família no caso, uma tendência talvez da mãe dela, que teve também alguma... Porque ela já tinha tido anteriormente, né, curado, e depois voltou, né? Exatamente. Então, ela teve várias vezes tratamentos. Então, é uma história, assim, a história da professora dela, Ana Levi Deinhardt, que é muito... Sim, Ana Levi. As cartas estão traduzidas, vão ser publicadas. Sim. Eu fui a Nova York estudar com a Ana Levi, então eu tenho uma história muito em que esses conhecimentos fizeram eu crescer na vida. Eu sei lá se com aquela idade de 14, se eu não encontrasse alguém que é professora de arte, que eu teria uma intimidade. Eu ia para quê? Eu ia parar numa escola de belas artes? O caminho seria esse, né? Onde é que eu ia? Eu iria estudar. Então, essas coisas assim, o acaso... o acaso dela. O acaso, ele é uma tábua de salvação em alguns momentos da vida da gente, que a gente... É verdade. Não é? É verdade, é verdade. Algum professor, alguma professora, alguém que... Eu mesma cheguei aos tecidos assim, a professora, eu fui fazer uma entrevista para a CEPBIC, da professora Maria Luísa, aí ela virou para mim e falou assim, olha só, lá no Instituto Feigostrove tem uns tecidos lá que ninguém nunca teve que estudar, você não quer ir lá olhar? Isso mesmo, e aí você passa para trazer esse prestígio da Faiga, que não é pelas palavras, é pela obra. Pela obra, exato. Ela é uma grande artista internacional. Com certeza. Olha, eu vou precisar ir, viu?
Não, eu agradeço muitíssimo. Tá bem. Sem palavras. Vou mandar o trabalho para a senhora ler quando estiver pronto. Tá ótimo. Mande tá sim. Bom? Tá bom, tá ótimo. E qualquer coisa, estou à disposição também, que a senhora precisar. Vocês aqui comigo, me ajudando, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, Ana, também, viu? Ela é minha, ó. Nada, mas... ela toda... Eu já fui mas ela ainda está com muito medo de mim. É outro tipo de medo. Obrigada, Ana. Até logo, viu? Fiquem bem. Prazer. Prazer foi meu. Oh, meu Deus, por que não para?